E aí, pessoal do segundo ano, como vocês estão? Beleza? Estamos aí mais uma vez, dessa vez com a semana 3 e 4 do PET, Plano de Estudos Tutorados. Essa semana aí eu vou fazer da semana 3 e 4 juntas. Vocês podem acompanhar junto comigo para vocês conseguirem responder as questões. Lembrando que eu vou explicar um pouco a matéria e vou ajudar vocês a responder, ok? A gente vai aí na página 60. Pessoal, a aula de hoje, as atividades de hoje, elas são relacionadas com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ok? Então, quais os motivos que levaram a família real a sair de Portugal e vir por um período aí aqui para o Brasil? Pessoal, para a gente entender por que a família real veio para cá, a gente tem que entender a briga que existia entre a França e a Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, então ele tinha uma indústria muito mais forte, então ele conseguia fazer muitos produtos e a preços mais baixos. A França, quando o Napoleão consegue assumir o poder, ele vai começar a investir na indústria da França também. Só que ele tinha um grande inimigo, que era a Inglaterra. O Napoleão ele vai ser conhecido pelas suas táticas militares, pelo seu exército muito forte. Ele vai conseguir conquistar muitos territórios na Europa. Só que a Inglaterra ele não vai conseguir conquistar por causa de um grande problema para ele, que é o quê? Ele precisava de uma marinha muito forte para conseguir conquistar a Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra, fica cercada pelo mar aí por todos os lados. Então, o Napoleão vai precisar de uma marinha. Como ele não tinha, ele vai arrumar uma outra forma de tentar atacar a Inglaterra. Já que ele não conseguia atacar a Inglaterra de forma militar, ele vai atacá-la de forma econômica. O Napoleão, então, que estava governando a França, vai decretar o que a gente chama de bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? A França vai proibir todos os países da Europa de comercializarem com a Inglaterra. O discurso era simples. Se você comercializar com a Inglaterra, eu pego meu exército e vou invadir o seu território. Então, muitos países vão cortar relações comerciais com a Inglaterra com medo aí de Napoleão. Alguns até vão comercializar e vão ser invadidos aí pela França. Portugal vai estar numa situação muito difícil. Por quê? Quando o Portugal começa a dar indícios de que vai também entrar no bloqueio continental, a Inglaterra faz uma ameaça para Portugal. Se você entrar no bloqueio continental, se você parar de comercializar comigo, eu vou bombardear a sua capital. Então, Portugal estava sendo ameaçado pelos dois lados, tanto pela Inglaterra, tanto quanto pela França. Sem saída, Portugal tomou a decisão aí que para eles na época, vai ser uma decisão surpreendente, que vai ser o quê? Fugir. A corte portuguesa vai sair de Portugal, vai fugir de Portugal em direção ao Brasil. Vai ser a primeira vez que um monarca, que um rei larga a metrópole para vir para uma colônia. A gente vai ver que vieram muitas pessoas, os estudiosos acreditam aí que veio de 10 a 15 mil pessoas nos navios em direção ao Brasil. Pessoal, a viagem vai ser muito difícil, As viagens naquela época eram muito complicadas. Eles levaram aí 54 dias até chegar em Salvador. Faltava água, faltava comida, Tudo teve que ser racionado. A gente tem notícias também de que um surto de piolhos atacou a maioria dos navios, Muitas princesas tiveram que raspar a cabeça ou cortar o cabelo muito curto, Então, a viagem foi realmente muito difícil, mas depois de muitas dificuldades, eles conseguiram chegar aí ao Brasil, ok? Eles primeiro chegaram em Salvador e depois desceram para o Rio de Janeiro, que é então capital do Brasil. Qual a primeira coisa que o Dom João fez quando chegou no Brasil? É importante lembrar, pessoal, que o Dom João ele era o príncipe regente. Ele estava governando porque a mãe dele ainda era viva, mas a mãe dele tinha problemas, tinha distúrbios mentais, não podia governar. Então era ele que governava no lugar dela. Bom, a primeira atitude do governo português quando chegou aqui vai ser a abertura dos portos às nações amigas. No caso, a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra não vai trazer a família real para cá, lembrando que a marinha inglesa vai ajudar nessa vinda da família real, vai escoltar a família real para cá, não vai ajudar de graça. O que ela vai querer em troca? Justamente aí essa abertura dos portos. Lembra que eu falei que os outros países da Europa não podiam comercializar com a Inglaterra? Então a Inglaterra precisava de novos lugares para ela poder vender. E um desses lugares vai ser o Brasil. Então os portos do Brasil agora vão estar abertos aos produtos ingleses. Isso vai
criar algumas situações até peculiares, né? A gente tem aí, a Inglaterra mandava tanto produto para o Brasil que mandava até esqui, né? Então, um produto completamente inútil aí, né, para os brasileiros, mas que os brasileiros compravam, né, que vinham aí direto da Inglaterra. Pessoal, uma outra coisa que aconteceu, logo no início, quando assim que a corte chegou, né, lembrando aí, a gente está falando um número de 10 a 15 mil pessoas, foi a necessidade de casas para esses recém-chegados. Né? Então, o que o governo fez? Ele ia nas melhores casas e colocava escrito na porta PR, significando príncipe regente. Então, a partir daquele momento, aquela casa passava a pertencer ao príncipe regente Dom João. Né? Então as pessoas eram expulsas de suas casas. Por isso, né, que na época eles brincavam, falavam, esse PR na verdade ponha-se na rua. Né? O rei estava expulsando, né, as pessoas para que essas casas fossem utilizadas pela corte. Outra coisa que vai acontecer, a cidade do Rio de Janeiro vai mudar muito, né? A corte estava acostumada com uma vida na Europa. Eles vão querer que essa vida aqui no Brasil seja parecida com essa vida de lá. Então as ruas vão ser alargadas, construção de avenidas, construção de parques, bibliotecas, a fundação do Banco do Brasil, uma imprensa, né, para noticiar as coisas relacionadas à coroa. Então vão ser grandes mudanças que vão acontecer no Brasil. Outra coisa também que vai começar a ser feita é o investimento na industrialização. Né? A manufatura vai começar a ser incentivada aí pelo próprio governo. Né? É claro que era difícil concorrer com os produtos ingleses. Bom, pessoal, então agora vamos aí às atividades. Então as atividades da semana 3. Aí tem, né, a atividade número 1. Na letra A está perguntando o seguinte: quais os motivos da vinda da família real para o Brasil? E aí vocês vão colocar de quem a família real estava fugindo. Né? A família real estava fugindo do Napoleão Bonaparte, porque Portugal havia furado o bloqueio continental, né? E Portugal então ia ser invadido pelo exército francês. Então esse aí é o motivo da família real ter vindo para cá. Por que podemos dizer que a construção do Estado brasileiro se iniciou com a vinda da família real para o Brasil? Porque quando a família real veio para cá, novas instituições foram criadas, a burocracia do império, né, foi mudada para cá. Né? Então a gente vai ter novos atores dentro da política, a gente vai ter novos funcionários, tudo isso dentro do Brasil. Né? Então se inicia a construção do Estado brasileiro, ok? Pessoal, na atividade da semana 4, tem a letra A, que motivos levariam a família real a deixar todas as pompas da Europa e vir morar aqui no Brasil. Né? Então, mais uma vez aí, perguntando por que a família real veio para cá, né? Porque ela estava fugindo do Napoleão Bonaparte, do exército francês. E aí embaixo a gente tem um quadro que a gente tem aí para completar as mudanças e as permanências. Né? Lembrando que a história é sempre feita disso, de coisas que mudam e de coisas que permanecem. Né? E aí tem alguns setores e as mudanças e permanências. Eu vou ajudar vocês a responderem essa aí. Infraestrutura, quais as mudanças que aconteceram? Construção de parques, de bibliotecas, alargamento de ruas, tudo isso são mudanças que aconteceram após a família real vir para cá. Permanência, o que continuou? Essas mudanças aconteceram em toda a cidade? Em todo o Brasil? Não, né? Então, algumas regiões elas continuaram sem o desenvolvimento urbano. Então, isso aí é uma permanência. A economia, qual que foi a mudança? Né? A mudança principal é que agora o Brasil podia comercializar com outro país. Qual país? A Inglaterra. Então, a mudança, o Brasil passou a comercializar com a Inglaterra. E a permanência, né? A restrição do comércio ainda existia, né? O Brasil não podia comercializar com qualquer país. Então, essa aí é uma permanência. A política, né? Qual que vai ser a política? Primeiro, uma mudança. A gente vai ver que a principal mudança no Brasil é que o Brasil vai ser elevado a Reino Unido de Portugal. Né? Então, essa vai ser uma mudança política. E qual que é a permanência, né, dentro dessa vinda da família real? A permanência é que o poder ainda estava na mão de Portugal. Né? Então, o Brasil ainda dependia de Portugal. Dentro da sociedade, o que vai mudar? Uma coisa que vai mudar dentro da sociedade é que a gente vai ter novos atores, a gente vai ter aí uma variedade maior agora de
participantes dessa sociedade, né? Principalmente aí a corte. E a permanência? A permanência vai ser a desigualdade dentro dessa sociedade, né? A gente vai ter a corte, mas a gente ainda vai continuar tendo escravos, a população mais pobre e tudo isso. Bom, então agora vamos falar então dos costumes. Uma mudança que a gente vai ter que a gente vai começar a ter uma criação de uma etiqueta, né, um modo de se comportar na mesa, se comportar em público, muito devido aí à presença da corte aqui no Brasil, né? Então, uma valorização maior aí dessa etiqueta e uma permanência. A gente vai ter alguns costumes brasileiros que vão continuar, né, mesmo com a corte, né? Inclusive alguns membros da corte vão começar a imitar esses costumes aí brasileiros. A própria relação aí com os escravos, a questão da alimentação também, né? Tudo isso vai permanecer, ok? Cultura, né? A gente vai ter uma produção cultural bem maior agora com a presença da família real aqui no Brasil. A gente vai ter um investimento nessa cultura, né? Então essa é uma mudança, então um crescimento dos investimentos nessa cultura e uma permanência vai ser a própria cultura popular, né? A gente vai ter aí vários movimentos culturais populares que vão permanecer aí, mesmo com a chegada da família real, ok? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Para mandar as respostas para mim, pode mandar pelo meu e-mail, dimas.silveira@educacão.mg.gov.br ou pelo WhatsApp, né, pelo número que está lá no grupo. Bons estudos e até a próxima, ok? As referências que eu utilizei aí. Muito obrigado. Até mais.